Flamengo segue em busca de um atacante e já sondou Darwin Núñez, John Arias, Richarlison e Marcos Leonardo. Vou trazer também informação para vocês, nação do Flamengo, que já volta aos treinos hoje, visando o jogo contra o Sampaio Corrêa, válido pelo Campeonato Carioca. O jogo será nesse sábado. E vou repercutir também, o empate do Flamengo ontem contra o Internacional. Tá difícil, hein, galera? A torcida do Flamengo, a nação rubro-negra, vai ter que ter muita paciência nesse início de temporada. Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês, nessa quinta-feira, com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12. Só que, antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também, que ajuda bastante, dá uma hypada e acione também o sininho da notificação para você receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube e ficar muito bem informado, valeu? Antes de trazer as informações do Mengão, nação, quero agradecer aqui uma galerinha aí que tá fazendo o Pix aqui, ajudando aqui o canal Wesley Fla12, a construir o seu estúdio, e também, ali na reforma ali da casa, que eu tô reformando a minha casa, vou construir o estúdio. Muito obrigado a galera que tá mandando Pix, só vou trazer o nome aqui do senhor Vilmar, muito obrigado o senhor Vilmar pelo Pix aí, muito obrigado mesmo, ao Antônio também, ao João Ricardo e também a Maria das Graças, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado também a você que segue o canal, que deixa o like, aciona o sininho da notificação, que compartilhe as lives também, os vídeos aqui, ajuda bastante também. E olha assim, aqui tá o Pix aqui, você que puder contribuir financeiramente, tá aqui o Pix do canal Wesley Fla12, tô construindo o estúdio, nação? Tô aqui na casa do meu sogro, tô gravando aqui, tô morando por enquanto, vou passar alguns meses aqui na casa do meu sogro, enquanto bato laje lá, construo o estúdio e uma reformazinha na casa para dar uma melhorada, nação? Mas muito obrigado a todos vocês pelas contribuições, tá aqui o Pix aqui e também nos comentários. Valeu, galera? Vamos lá, nação, com as informações do Mengão. Primeiro eu vou repercutir o empate o empate brocochô ontem do Flamengo contra o Inter, sinceramente. Mano, sinceramente, tá difícil, hein? Tá difícil, nação. Meu Deus do céu, a nação rubro-negra vai ter que ter muita paciência, cara. Vai ter que ter muita paciência, pois tá difícil. É nítido que a gente vê que o Flamengo fisicamente tá abaixo dos outros times. Fisicamente, o Flamengo está abaixo dos outros times, cara. Erra passes demais, não consegue mais marcar a saída de bola do adversário, não tem mais aquela marcação-pressão, é uma marcação frouxa, a gente viu isso. Léo Ortiz, o que aconteceu com o Léo Ortiz, mano? Só foi o homem casar, mano, parece que tá em lua de mel ainda, meu Deus, parece que tá com a bunda pesada. O atacante do Inter ontem, mano, deixou o Léo Ortiz com a bunda arrastando no chão, e fez o gol que abriu o placar ontem. Sinceramente, Paquetá, sinceramente, eu esperava mais de Paquetá, pois ele estava lá na Liga Inglesa, Campeonato Inglês, lá, jogando lá, chegou aqui, cara, sinceramente, meu Deus do céu, eu esperava um pouquinho mais, não esperava que ele chegasse aqui já não, mas eu esperava um pouquinho mais de Paquetá, que está abaixo da média do que eu esperava, sinceramente. Ontem ele tirou um gol de Varela, a bola ia na cabeça de Varela, ia ficar de frente pro gol. Paquetá foi lá e meteu a cabeça na bola, tirou o gol que seria de Varela. Teve o lance também que ele perdeu a bola no meio de campo, aí surgiu o gol do Inter, com vacilo também do Léo Ortiz. O Royal, meu Deus do céu, o Royal não tem condições, nação? Cara, eu peço paciência pra torcida, eu tô sempre pedindo paciência pra torcida, mas fica difícil, mano. Fica difícil. O Royal, sinceramente, mano, meu Deus do céu, eu acho que foi 9 a 10 milhões de euros. Flamengo, tem time da Europa interessado em Royal, vamos ver essas sondagens aí, ver se dá pra vender ele, dá tempo ainda. Mano do céu, tá feia a coisa, nação, tá feia a coisa. Bruno Henrique no ataque, meu Deus do céu. Felipe Luiz, Bruno Henrique não é atacante. Felipe Luiz, você teve todo o ano passado pra saber disso, a torcida já tá claro que a torcida do Flamengo já sabe que Bruno Henrique não funciona no ataque de falso 9, ele não sabe jogar de atacante. Ontem a Arrascaeta deu um passe para Bruno Henrique no primeiro tempo, Bruno Henrique ficou de cara com o goleiro, ficou de frente assim, com a bola dominada, ele demorando para saber o que fazer com a bola, ele não sabia o que fazer, o zagueiro do Grêmio foi lá e tomou a bola dele, mano. Rapaz, não dá mais, mano. Bruno Henrique não é atacante, nação. Pelo amor de Deus, tem que melhorar muito o Flamengo. O Flamengo tem que melhorar muito pra ficar mais ou menos, mano. Tá feia a coisa, tá feia a coisa.
Cara, o único que tá ali se destoando dos demais ali fisicamente é o Varela. O Varela, né, que correu bastante, sofreu um pênalti ontem em Salvador. Se não fosse aquele pênalti em cima do Varela, sinceramente, eu acho que a gente teria perdido essa partida. A Arrascaeta bateu o pênalti, empatou o jogo, né? Eu acho que são 8 jogos, parece, 8 jogos e apenas uma vitória, né, mano? Apenas uma vitória e 2 empates. O time titular jogou 6 partidas. Perdeu 4, venceu 1 e empatou 1, mano. Rapaz, tá feia a coisa. Eu acho que é o pior início, um dos piores inícios de temporada do Flamengo, mano. Sinceramente, tá feia a coisa que eu falei. Tem que entrosar, tem que treinar bastante, tem que repetir o time, Felipe Luiz. Repete o time. Felipe Luiz fica mexendo demais, às vezes ele mexe demais. Cara, Cebolinha ontem mostrou que tem que ser titular. Cebolinha, Varela é um dos poucos ali que bota intensidade ali no jogo. O Varela entrou, melhorou o jogo. O Carrascal entrou, melhorou também. Ontem o Carrascal entrou bem. Eu achei que o Carrascal entrou bem. Teve uma oportunidade de fazer a virada do Flamengo, chutou, mas o goleiro fez uma defesaça com o pé, né? Infelizmente não conseguimos virar a partida. Mas é o seguinte, Felipe Luiz tem que repetir mais o time. Só que um jogo ele coloca Pedro de titular. Já no próximo jogo, o Bruno Henrique é titular. Aí no outro jogo, Pedro é titular. Aí no próximo jogo, Bruno Henrique é titular. E ele não sabe quem ele coloca. Uma hora, Cebolinha é titular, outra hora, o Samuel Lino é titular. Ele nunca repete um time, pelo menos no primeiro tempo. Repete o time pelo menos no primeiro tempo. Você coloca o time principal pra jogar, mano. Pelo menos no primeiro tempo. Pro time pegar entrosamento, pro time pegar ritmo de jogo. Senão não vai dar. Mano. Sinceramente, tá difícil, nação. E a gente vai ter que ter muita paciência. A nação rubro-negra vai ter que ter muita paciência com esse time do Flamengo. O próximo jogo do Campeonato Brasileiro é o Vitória da Bahia, hein? O Vitória da Bahia é na terça-feira. Flamengo viaja para Salvador, né? Viaja na segunda-feira. Na segunda-feira, Flamengo viaja para Salvador. Na terça-feira, enfrenta o Vitória da Bahia, próxima rodada do Campeonato Brasileiro, na terça-feira, contra o Vitória da Bahia em Salvador. Jogo difícil, hein? Jogo difícil. Se ganhar de 1-0 lá em Salvador, é Barradão, é? É Barradão? Esqueci o nome do estádio do Vitória da Bahia. Se vencer por 1-0, é goleada. Se vencer por 1-0, o Vitória da Bahia é goleada. E olha só, nação, Paquetá, né? Postou em suas redes sociais, né, falando sobre a partida de ontem. Não gostei da partida de Paquetá ontem, não gostei, sinceramente, esperava mais dele. Olha só aqui, ó. Em suas redes sociais, Lucas Paquetá lamentou o empate com o Internacional e agradeceu à torcida pelo apoio em sua reestreia no Maracanã. Além disso, o cria do Ninho, né, afirmou que o time precisa evoluir para retomar o caminho das vitórias. Olha só, abre aspas para Lucas Paquetá. Longe de ser o início que eu imaginava com essa camisa. Queria agradecer a todos pelo apoio, carinho, à minha volta ao Maracanã. É sempre único vestir essa camisa. Trocaria qualquer coisa pela vitória. Precisamos melhorar e vamos trabalhar muito para voltar a vencer. Contamos com vocês, nação. Grato a Deus sempre, escreveu aqui Paquetá, que eu esperava um pouco mais de Paquetá, mano. Sinceramente, eu vou ser sincero para vocês, eu esperava um pouco mais de Paquetá. Ele parece que está na mesma rotação dos jogadores do Flamengo, né, que estão na pré-temporada. Parece que está na mesma rotação dos jogadores do Flamengo. Eu esperava um pouco mais dele, pois ele estava disputando lá o campeonato inglês, né, mano? Estava disputando o campeonato inglês, que a liga inglesa é muito pegada, né, mano? E ele chegou aqui, parece que está em pré-temporada ainda. Mas vamos aguardar. Chegou agora, é apenas a segunda partida dele. Vamos ter um pouco mais de paciência. Eu peço à torcida do Flamengo um pouco mais de paciência. Tem gente já pedindo fora Felipe Luiz, eu acho já exagero demais, é muito extremo pedir fora Felipe Luiz que ganhou tudo ano passado. Ele vai errar, a gente critica os erros dele, mas vamos ter um pouco mais de paciência. O Flamengo vai entrar nos trilhos, vai recuperar a forma física, vai recuperar o ritmo de jogo, e aí eu acho que o Flamengo vai destoar diante dos adversários. Só lembrando que o Flamengo, né, nação, volta aos treinos hoje, faz o treino regenerativo. Jogadores que foram titulares ontem fazem o treino regenerativo, enquanto os reservas vão a campo normalmente, né, treinar, visando já o confronto do Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa. Última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca, então é a rodada decisiva.
Flamengo precisa vencer e torcer contra os adversários, secar os adversários do grupo B, né? Olha só aqui, ó. Classifica 4 times. Por enquanto tá classificando Botafogo, Madureira, Boa Vista e Nova Iguaçu. O Flamengo tá em 5º lugar. Então o Flamengo tem que secar Madureira, secar Boa Vista e secar Nova Iguaçu. O Flamengo precisa que um desses 3 times tropece e ele vença o Sampaio Corrêa. Então não é coisa impossível. Tava impossível no início, mas agora eu acho que o Flamengo vai conseguir classificar. Eu acho. Por quê? Sabe por quê? Nova Iguaçu joga fora de casa, Boa Vista joga fora de casa e o Madureira joga fora de casa. Os 3 times que o Flamengo tá brigando por uma vaga contra esses 3 times jogam fora de casa. Com isso, eu acho que um deles deve tropeçar. Olha só, primeiro o Flamengo tem que vencer o Sampaio Corrêa, primeiramente. Se não vencer o Sampaio Corrêa no Maracanã, aí eu parei e quebrei, né, mano? Não tem desculpa de pré-temporada, não tem desculpa de que teve poucos dias de férias, não tem desculpa de nada. O Flamengo tem que golear o Sampaio Corrêa no Maracanã. É obrigação o time principal do Flamengo golear o Sampaio Corrêa. E Felipe Luiz, não vai inventar de mudar o time, não. Coloca o time titular em campo para poder pegar ritmo de jogo, para pegar forma física, mano. É só jogando que pega ritmo de jogo e forma física. Então coloca o time titular para enfrentar o Sampaio Corrêa no sábado, 9 horas da noite. Todos os jogos serão no mesmo horário. Então o Flamengo precisa de um tropeço desses 3 times para se classificar para as quartas de final do Carioca. Olha só aqui, ó. Nova Iguaçu joga fora de casa, né, contra a Portuguesa. Basta o empate do Nova Iguaçu e a vitória do Flamengo para ele se classificar. O Flamengo tem que torcer contra o Boa Vista, né, que pega o Bangu fora de casa, joga contra o Bangu fora de casa, e torcer para o Boa Vista perder e torcer para o Madureira perder também. Madureira que joga fora de casa contra o Volta Redonda. Então, eu acho que o Flamengo vai se classificar para as quartas de final, né? E vamos seguir vivos aí, se Deus quiser, no Campeonato Carioca, mas tem que vir com firmeza, tem que jogar, ó, a vera. E agora, nação, vamos lá, Flamengo que tá atrás de um atacante e sondou vários atacantes. Olha só aqui, ó. Flamengo sondou Marcos Leonardo e sondou Richarlison. Olha só, Flamengo descarta Marcos Leonardo e Richarlison é bem avaliado internamente no clube. Olha só, o repórter Gabriel Orfan, dos canais Paparazzo Rubro Negro, apurou o confronto de ligada à diretoria sobre possíveis contratações de Marcos Leonardo e Richarlison. Olha só, o atacante Marcos Leonardo não tem as características desejadas pelo técnico Felipe Luiz. O treinador rubro-negro deseja um atacante com características de mobilidade, pressão e com muito uso do facão. Rapaz, Felipe Luiz, olha só. A característica principal que o Flamengo precisa de um atacante é o cara fazer gols. É o cara colocar a bola nas redes. Essa é a principal característica que o Flamengo precisa num atacante. É o que a gente não está tendo no momento. Então esse negócio de facão, de mobilidade, de pressão... Rapaz, o atacante tem que fazer gol. É isso que o Flamengo precisa, de um atacante que guarda a bola nas redes. Só isso, mano, só isso. Na minha opinião. Eu não sei a sua. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Já sobre Richarlison, foi apurado que o jogador nesse momento não pretende deixar a Europa. O atacante, porém, é muito bem avaliado pelo departamento de futebol e pela comissão técnica. O jogador que a comissão técnica avalia como um jogador bom, né, com as características que precisa, eu não gosto muito do Richarlison. Eu, pessoalmente, eu sou daqui do Espírito Santo, né, capixaba aqui do Espírito Santo. Sou mineiro, mas moro aqui há 30 anos já que eu moro aqui, já me considero capixaba também. O Richarlison é capixaba, mas atualmente, hoje eu não gostaria de contar com o Richarlison no Flamengo. É a minha opinião. Eu não gostaria de contar com o Richarlison. Eu acho que ele não é o homem-gol. Eu acho que o Richarlison não é o homem-gol que o Flamengo está procurando. Essa é a minha opinião, gostaria de ver a sua opinião também. Deixa aqui embaixo nos comentários. Então o Richarlison deve ficar livre no meio do ano, nação. Em junho, julho, ele deve, na janela de junho, julho, ele deve ficar livre para se transferir para algum clube. E olha só, nação, o Flamengo consultou também, né, o Darwin Nunes, mas o salário do jogador é muito alto, mano. Olha só, novamente o Gabriel Orfan, né, dos canais Paparazzo Rubro Negro, apurou que o Flamengo consultou valores de uma contratação por empréstimo de um atacante Darwin Nunes. Porém, os altos valores salariais
do jogador afastam a negociação. Olha só, o uruguaio recebe cerca de 16 milhões de euros por ano. 16 milhões de euros, mano, dá 90 e poucos milhões de reais. Daria cerca de 7, quase 8 milhões de reais, praticamente quase 8 milhões de reais por mês. Como é que o Flamengo vai pagar 8 milhões, quase 8 milhões de reais por mês a um jogador? Então não tem como, não tem como. O Flamengo já descartou o David Nunes, né? O David Nunes. E o Flamengo sondou também, né, nação? O John Arias, ex-fluminense, né? O Flamengo sondou o John Arias e é o seguinte, cara. O Flamengo fez até uma proposta. Olha só, o Flamengo sinalizou uma proposta, né, para contar com John Arias. Olha só aqui, ó. Segundo o jornal O Globo, o Flamengo sinalizou com o Wolverhampton uma proposta pelo meio atacante John Arias. A proposta rubro-negra seria de 22 milhões de euros, cerca de 136 milhões de reais na cotação atual. Porém, o jogador falou que não jogaria num rival do Fluminense. Então o John Arias descartou o Flamengo porque ele disse que não vai jogar num rival do Fluminense. Com isso, o Palmeiras, né, fez uma proposta maior que a do Flamengo, 25 milhões de euros, para tentar a contratação de John Arias. E o Fluminense, se quiser contar com o John Arias, ele tem que cobrir a proposta do Palmeiras de 25 milhões de euros. Parece que o Fluminense não tem esse valor. Com isso, John Arias pode estar a caminho do Palmeiras, hein? Palmeiras que goleou ontem o Vitória da Bahia por 5-1, né? Goleou por 5-1. E o Flamengo enfrenta o Vitória da Bahia na próxima rodada, na terça-feira, lá em Salvador, como eu disse para vocês. Então tá aqui, tá difícil o Flamengo achar um atacante, né? Tá difícil, o Flamengo vai continuar tentando. Eu acho que o Flamengo vai conseguir um atacante só no meio da temporada, só na janela do meio do ano que o Flamengo vai conseguir um atacante. Eu acho que agora não vai conseguir, nação. E é o seguinte, galera, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada, deixa o like aí também, acione o sininho da notificação. Eu vou ficando por aqui, mais tarde eu trago mais informações para vocês. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!